Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro GE de Sociologia, dia 5 de março de 2021. E eu só queria, primeiramente, agradecer por todos terem realocado, né, o horário de vocês, porque vocês realmente têm as cadeiras de vocês e vocês estavam programados para segunda-feira, né? E segunda-feira eu me desorganizei. E se fosse ter GE de segunda-feira, ia ser um GED bem ruim, eu não queria trazer uma coisa mal feita para vocês. Então, hoje eu fiz, fiquei acordado até tarde, trabalhando nesse slide para vocês, porque o nosso objetivo aqui é auxiliar vocês. Fechou? Então, a gente vai começar a apresentação e dando o conteúdo, no caso, né, das aulas e do texto 2, e depois a gente vai passar para as questões. Mesmo esquema que a gente tem todo o GED. Ali, apresentar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Tá tudo ok? Mandei mensagem, tá tudo certo, né? Tá Show. ok. Eu peguei esse tema aqui porque achei que tinha super a ver com a nosso conteúdo de hoje. Eu peguei lá no Slides Go o tema de revolução, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre revolução, né? Um pouquinho industrial, francesa, iluminismo, tudo isso. Então acho que teve tudo a ver. Então a gente vai ver, nessa unidade 2 a gente teve um texto, né? E teve a questão dos direitos humanos da época de 1789, né? Que foi da Revolução Francesa. Então, GED Sociologia, terceiro GED. Então, vamos fazer tipo uma introdução, né? Mas antes de fazer essa introdução, eu queria falar com vocês, fazer tipo um resumaço geral aqui. No primeiro texto da unidade 1, a gente viu. Tem gente querendo entrar. No primeiro, no primeiro texto da unidade 1, a gente viu sobre as características da sociedade, né? Que esse é o objeto de estudo da sociologia. No texto 2, a gente viu a metodologia da sociologia. Felipe, se tu quiser escrever essas palavras-chave, né? Só para eles ficarem assim ligados, né? Então, no texto 1, da unidade 1, a gente viu as características da sociedade, o que torna ela sociedade, né? No texto 2 da unidade 1, a gente viu como é que a sociologia vai estudar, né, a sociedade, tá certo? Qual é a metodologia, qual é a perspectiva da sociologia, tá certo? E nesse texto 1 da unidade 2, a gente já vai ver uma mudança de cenário, né, a questão do surgimento, isso o professor também vem falando, né, do surgimento da sociologia na época antiga, na medieval ou medievo, né, e na moderna, tá certo? E foi falado em sala as características da época medieval, teocentrismo, tudo isso a gente sabe, a gente já viu em história, tudo isso é a mesma coisa, não muda, certo? E aí a gente começou a estudar o surgimento da sociologia. Aonde foi que ela surgiu? No século XIX, certo? Então não é que ela não existisse, assim, em outros períodos, como o antigo, como o medieval, essa questão da reflexão social, certo? Mas ela propriamente dita, ela propriamente fortificada, só veio acontecer no século XIX, tá certo? A gente quer entrar. Então vamos lá. Uma mudança de cenário aconteceu, né? Porque a gente já está indo da época medieval para a modernidade. Então houve essa mudança de cenário, uma mudança de cenário político, econômico, social, né? E uma mudança na ideologia das pessoas, certo? Então o que aconteceu? Uma das características da época do medievo ou medieval, o que era? A questão de Deus, né? Ser o centro de tudo. Mas o que aconteceu quando
aconteceu essa ruptura, né, de períodos, do caso medieval para modernidade. Será que ainda é teocentrismo? A sociedade é teocentrista? O que vocês acham? Deus ainda é centro de tudo? Não, né? A Nara colocou. E também está aqui nos slides, aparecendo, né? Agora, houve um crescimento dessas reflexões sobre a vida social. Porque vocês sabem, né, que aconteceu várias revoluções, as pessoas e o Estado estavam se desprendendo da igreja. Então, houve esse crescimento de reflexões sobre a vida social. E de teologia. Não é mais. O homem agora virou o centro. O homem agora é o ser que pode agora estar desprendido de Luiz, ideias, rapidinho. no caso tá travando. né? Você pode repetir? Ixi. Só repetir as últimas partes. Travou o sinal. Oi, Quando você tá tava melhor? falando sobre o homem, a mudança de cenário e tudo mais. Que o homem... Ih, travou de novo, eu acho. Tô perguntando se tá melhor. Tá melhor agora, tá melhor. Tá melhorzinho assim, pessoal? Tá dando pra escutar. Tá? Então, pessoal, houve essa quebra. Não é mais agora a teologia como como é que eu posso dizer? Aquele modo de pensar. Não é através agora da teologia, mas em sim da razão, né? Então, a questão da metafísica, né, além da física, além daquilo que a gente pode tocar, está descartado, né? O iluminismo, ele vai trazer a questão da razão como um centro, né? E a razão está localizada onde? No ser humano, no homem. Show? Então, essa foi uma característica, assim, que marcou bastante a época da modernidade, né? Essa diferença, o antropocentrismo, o humanismo, né? A questão do humano. Pesquisas científicas foram surgindo e tudo isso, né? Muita gente aqui ainda quer entrar. Perdão, pessoal. Então, o que eu queria que vocês entendessem dessa questão dessa mudança foi a mudança da teologia, né, do teocentrismo para o antropocentrismo, certo? Essa mudança, o papel, né, na verdade, foi trocado. E aí, o homem agora é o centro. Apesar de existir reflexões sociais nos períodos antigo, medieval, né, até o começo do moderno, a sociologia, né, essa reflexão da sociedade, das brigas, das violências, o que acontecia, no caso, né, ela não tinha um caráter científico. Tá certo? Ela não tinha um caráter científico. Então, não tinha uma metodologia certa para aquilo. Né? Só veio aparecer no século XIX, tá certo? Com o Augusto Comte, que a gente vai ver mais tarde, né? Que é considerado o pai da sociologia. Então, nessa mudança, nessa ruptura, houve mudanças nos cenários econômicos, políticos e sociais. Fechou? E a sociologia, pessoal, ela vai nascer como forma de explicar o caos, né? A confusão. Vocês sabem que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial trouxe muitos problemas, né? Apesar de terem trazido alguns benefícios, como modernidade, avanços tecnológicos, trouxeram muitos problemas que a gente também vai ver aqui agora, tá certo? E essa sociologia, ela sempre vai trabalhar com o presente, com o caos que está acontecendo agora, e ela vai olhar lá para trás, tá certo? Ela nunca vai ser uma coisa muito rasa. Ela não vai lá só para o que está acontecendo agora. Ela vai ver o que está acontecendo agora, mas ela vai ver que tem consequências lá atrás, né? Que aquilo lá atrás que aconteceu foi a causa, né, de ter acontecido isso. Então, eu só queria fazer essa pequena introdução com vocês, né, que houve essa mudança de cenário, né, o feudalismo ele foi sendo extinto, né, pelo capitalismo, pelo avanço da burguesia, o crescimento dela, tá certo? E aqui, pessoal, a gente chegou na questão da industrialização, tá certo? Quais foram as mudanças que a industrialização ela trouxe, tá certo? Aqui eu coloquei 4 mudanças que aconteceram, né? Quatro avanços, 4 evoluções, vamos dizer assim, né? Avanço do capitalismo, revolução industrial, e aí essa revolução industrial trouxe problemas,
mas também trouxe mudanças sociais. E aí, ó, em cada abaixo de cada nome desse aqui que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, tem algumas das principais das coisas específicas que realmente aconteceram. Então, vamos ver agora. Ó. Por exemplo, qual foi a consequência que trouxe o avanço do capitalismo? A desestruturação do feudalismo, do antigo sistema, né, do antigo sistema feudal. Tá certo? O feudalismo ele foi, ó, simbora. Tá certo? O que foi que a Revolução Industrial trouxe? Urbanização, participação política e mecanização. Urbanização por quê? Porque na época do feudalismo, a economia era onde? Na terra, né? Na parte agrária. Então, como houve a mecanização isso mesmo, Rafael, é rural, né? Houve a mecanização dos objetos que o pessoal usava no campo, né, para colher, o pessoal tá ficando lá sem emprego, porque agora as máquinas estavam fazendo todo o trabalho por elas. Então, houve uma grande explosão, né, de mudança. No caso, o êxodo rural que o Rafael falou, acho que foi o Rafael, né? Foi o Rafael. Então, essa participação política, o povo, vocês achavam que o povo participava de decisões políticas? Claro que não, pessoal, isso aí só foi muito depois, né, porque agora muitas pessoas que não tinham condições, camponeses, trabalhadores rurais, estavam vindo para a sociedade, entendeu? E agora esse povo iria lotar, né, houve uma superlotação das cidades, tá certo? E esse povo não ia ficar de fora, né? Mas claro que não foi de uma vez. Claro que eles passaram por vários problemas, que é que a gente vai ver agora. Quais foram os problemas que essa revolução trouxe? Né? Que essa revolução industrial trouxe, que essa industrialização trouxe? A pobreza, né? Porque muita gente que tinha o seu sustento lá veio para as cidades trabalhar nas grandes indústrias, né? E o salário era péssimo, né? E a carga horária era gigante, tá? Não era como agora, tá certo? Então, como eu falei, péssimas condições de trabalho, os ambientes eram insalubres, sujos, né? A violência, a promiscuidade, né? Tudo isso foi ressaltado por causa da Revolução Industrial, né? Da mecanização de todas as coisas, né? E aí trouxeram esses problemas, né? Mas claro que o pessoal não vai ficar nesse negócio para sempre, né? Quem sabe aqui a gente viu história, né? Acho que vocês sabem. É fácil essa pergunta. Aquele movimento de destruição das máquinas, vocês sabem? Ludista, né? Fernando, isso mesmo. Ludismo, se não me engano, isso mesmo, pessoal. O ludismo foi uma pequena revolta, né, que os trabalhadores estavam tendo, porque eles tinham também acidentes de trabalho, que as máquinas eram super pesadas, certo? As máquinas eram pesadas, eles tinham acidentes, e o pior que os proprietários, né, os burgueses, os donos das indústrias, culpavam os trabalhadores por terem derrubado a máquina no pé, no dedo, perdiam o braço, e ainda eram processados e eram descontados um pouco salário. Tá certo, pessoal? Eu acho meu pai. Enfim, as mudanças sociais aconteceram também. A estrutura familiar. Pessoal, vocês sabem o que é sociedade estamental? Não está no texto, mas é o Sociologia do Colégio. Vocês sabem o que é isso? Sociedade estamental. A sociedade dividida em estamentos, nobreza, as coisas assim, clero, sabem, né? Então, vocês sabem, pessoal, que quando a pessoa nascia camponês, quando a pessoa nascia trabalhador, vassalo, vamos dizer assim, pessoal, me distrair aqui. Quando a pessoa nascia daquele jeito, nascia pobre, era super difícil a pessoa avançar, né, no status social, entendeu? Então não havia muitas oportunidades nessas sociedades estamentais. Logo, se a pessoa era pobre, se a pessoa era camponesa, vocês acham o quê? Que elas iam se relacionar com a família do pessoal da nobreza, dos ricos? O que vocês acham? Não,
né? Eles não iam se relacionar, né? Eles não queriam que acontecesse essa mistura. Então, era quase impossível que a pessoa subisse de nível, né? Subisse de status, tivesse alguma condição. Então, ela iria ficar ali até o resto da vida dela. E uma dessas mudanças que aconteceu foi justamente isso, na estrutura familiar, né? Agora, a questão dos casamentos, de escolher o seu parceiro, estava bem mais... estava bem mais visível, né? A pessoa tinha essa liberdade agora, tá certo? A questão do reconhecimento da infância, pessoal, isso é muito importante, tá certo? Que vocês também vão ver no segundo semestre de psicologia jurídica, tá certo? Que vão ver essa questão dos menores, das crianças, né? Das pessoas em desenvolvimento, que a gente pode chamar, tá certo? Então, houve esse reconhecimento, porque as crianças trabalhavam, né? E, olha só, o salário maior é de quem? Os homens, nas fábricas, né? Depois vinham as mulheres, e depois vinham as crianças. Então, olha só, as crianças recebiam salários piores que das mulheres, e à noite ainda tinham que estudar. Imagine aí, né? E aí houve esse reconhecimento da infância, de que a criança, ela não era uma adulta em miniatura, né, como o texto traz, e sim, ela era uma pessoa em desenvolvimento, tá certo? E também houve, pessoal, o reconhecimento de outros direitos trabalhistas, né? Então, a gente pode ver que toda mudança, ela traz coisas boas, mas ela, consequentemente, ela vai trazer coisas ruins, tá certo? Porque a gente nunca vai só pensar com a razão, a gente vai sempre querer ter mais que o outro, né? Se aproveitar mais do outro. Então nunca vai haver uma revolução, uma mudança sem que ninguém se aproveite, né? E aqui que eu trouxe para vocês, antes da sociologia, eu trouxe uma perguntinha para vocês, né? As ciências que são conhecidas hoje possuem base de pensamentos filosóficos. Por quê? Trouxe essa pergunta porque eu queria que vocês despertassem mais a questão da criticidade, né? De saberem o porquê. Então vamos lá. As ciências que são conhecidas hoje, biologia, sociologia, até matemática, tudo mais, possuíam bases de pensamentos filosóficos. Por quê? Alguma ideia? Pode chutar, se não souber. Ligar o microfone, quem quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, pessoal, até agora. Não? E aí, gente, vamos, se posicione, tá todo mundo dormindo? Ó, estão pedindo para repetir a pergunta. Oi, pode falar. Pode falar. Eu acho que é porque, por conta da ciência, né, você teria que ter aquela coisa, aquela certeza, né? A certeza daquele pensamento, né? Então, no caso, como eles pensavam antigamente, já foi uma base para a ciência daquele pensamento concreto, né? Que se tornou verdade, né, no caso. Isso mesmo, né? Eu também vi aqui uma... Quem foi que falou? Foi o Matheus Oliveira. Matheus, né? Deixa eu ver aqui só quem foi o último que falou, foi o Rafael, porque questionava as questões naturais do homem. Isso, né? E acho que a palavra que se destaca no questionamento do... Acabei de ver, tô com a memória péssima, peraí. Rafael? Acho que foi o Rafael. Tô com a memória péssima. A questão do questionamento, né? Porque qual é a principal diferença do método de conhecimento filosófico e do científico, né? Claro que antigamente só existia o filosófico, né? E era essa questão do questionamento, né? Essa questão de perguntar, o porquê daquilo, o porquê disso, né? E aí também que vocês estão vendo, acho que vocês viram em filosofia em geral, né? A questão dos mitos, essas coisas assim, né? Que é o surgimento das coisas, tá certo? E o método científico, ela também começa com a hipótese, no caso, mudou o nome, né? Hipótese. Hipótese, o que é? Não é outra, senão a ideia, tá certo? Então, toda teoria científica começa com a ideia, tá certo? Então, acho que puxou realmente isso da filosofia, porque a filosofia, ela se perguntava muito, apesar dela não dar resposta, né? Ela encontrava uma pergunta para aquilo, né? Para aquilo que estava acontecendo. E a ciência, né? Na teoria científica, é preciso formulação da ideia, né? Então, vocês também vão ver, sabe aonde? Em trabalho científico, né? Essas questões, não sei se vocês já viram, mas vocês ainda vão ver. Então,
formulação de uma hipótese, de uma ideia, de um questionamento. Olha, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Se eu jogar a maçã para cima, ela vai cair. Por quê? Por causa da gravidade, né? Aí, no caso, ele vai ter que comprovar. Qual a diferença do conhecimento filosófico para o científico? Porque para o científico ele consegue comprovar por que aquilo acontece. Entendeu? Então, é basicamente isso, né? Possuíam base de pensamentos filosóficos. Por quê? Porque havia o questionamento, né? O levantamento de hipóteses. Apesar de na filosofia não ser algo comprovado, na ciência ela é algo comprovado. Existem os fatos científicos. Show? Então, vamos agora passar para algumas características que a modernidade ela trouxe, né? Que o pensamento moderno ele veio ser aflorado na cabeça dos sociólogos. Um pensamento individualista, certo? Agora eu faço essa pergunta para vocês. Individualismo é a mesma coisa que egoísmo? O que vocês acham? Individualismo é a mesma coisa que egoísmo? Alguém quer ligar o microfone? Pode falar. Eu acho que não. O individualismo é uma só pessoa, não é isso? E o egoísmo é não querer nada para o próximo, não é isso? Só um minutinho. Tu pode só repetir, porque eu estava só agitando aqui, por favor. Pronto, eu acho que individualismo é quando a pessoa está fazendo alguma coisa sozinha, né? Tem alguma coisa a ver uma só pessoa. E o egoísmo é querer que as pessoas façam a mesma coisa, entendeu? Querer só para si. Acho que tem alguma coisa a ver. Sim, sim. É basicamente isso. Né? A questão, eu tava... Pode. Sim, porque eu acho que a ideia do próprio individualismo também, de você defender essa doutrina, é uma forma talvez até de você defender o outro, porque a ideia de cada um ter o seu direito de defesa, cada um ter a sua autonomia, e não é só uma questão, tipo, para você, eu estou me defendendo, é uma ideia para você também defender o individualismo dos outros, o direito dos outros. Show, essa resposta também tá bem massa, né? Então, pessoal, eu estava lendo um livro que se chama Conservadorismo, né? E lá, pessoal, ele trazia essa questão do individualismo e do egoísmo, né? Que não há problema em você ser individual na questão de proteção dos seus direitos, né? Da proteção da sua propriedade e tudo mais, a proteção daquilo que é seu, tá certo? Mas o que... Peraí, pessoal, né? Tem gente querendo entrar uma hora dessa. Então, pessoal, a questão do individualismo é a questão de eu proteger os meus direitos, né? E não abusar do outro, né? E não ferir o do outro. A questão do egoísmo é eu querer o meu e o do outro, né? Eu querer a minha propriedade e o do outro. É eu querer ter o poder, né? Que no caso não é permitido sobre o outro, né? Então, a questão do pensamento individualista, em si, ele não é ruim, né? Ele é para sua própria defesa, né? Deixa eu ver o que a Vitória Amorim falou aqui. A virtude do egoísmo. Esse cara aí, o Rand, fala bem sobre egoísmo, né? É um livro, é Virtude do Egoísmo? Sim, né? Pois é, tem um bocado de livro massa. A gente pode ler que é fora da disciplina, achei massa. O do conservadorismo, mas eu não terminei de ler, mas é muito top. Então, a questão do individualismo é isso, né? Eu querer proteger os meus direitos, proteger aquilo que é meu, certo? Promoção de estudos da ciência da natureza e matemática. Pessoal, quando houve essa ruptura, essa troca, né, do medievo, vocês sabem que é medieval, né? Já falei. Para a modernidade, houve essa questão, o surgimento do iluminismo, a questão das ideias, da razão. Então, o pessoal, os cientistas, começaram a explorar, né? Então, eles estavam estudando a ciência da natureza, física, química, biologia e as matemáticas também, tá certo? Então, houve essa promoção de estudos, tá certo?
E quais foram as causas dessas mudanças, né? O que levou a essa ruptura, né? A questão do iluminismo, Revolução Francesa, Industrial, Renascimento. Alguém sabe me dizer por que esse nome se chama assim, Renascimento? Renascimento cultural. E até uma dica já agora. Renascimento cultural. Larissa, pode falar, Larissa. Seria por conta da saída da Idade Média, que era tido como Idade das Trevas, seria o renascimento da cultura, de tipo, não ser mais só fortificado e baseado na religião, e sim você ter uma liberdade de pensamento muito maior e retornar àquela cultura antes do período só da igreja. Perfeito. Resposta perfeita. É justamente esse momento daquilo que eu antes. Acho que a gente pode até chamar, eu me lembro de uma aula no ensino médio, questão do classicismo, né? Acho que a gente pode até trazer um pouquinho sobre isso, das coisas clássicas. Licença, o João levantou a mão também. Pode falar, João. Ouvi, pode falar. Não, pode falar, se quiser falar. Fique à vontade, Não, eu já se disse quiser pra falar, vocês, gente. Tem que debater. Isso mesmo. E tem que ficar perdendo a timidez de falar em público, por causa que vocês vão ter muita coisa para falar ainda nessas matérias. Esse lance do Renascimento também é uma forma também de trazer de volta o homem para o centro. No caso aqui do período medieval, eles tiraram o homem do centro, né, que era como antes, no período lá da Grécia, os filósofos e tudo, e colocaram Deus, né? Aí, inclusive, Augusto Conte fala que a sociedade, na base teológica e militar, as concepções dessas sociedades tendem a desaparecer, e surge aí a ciência e o industrial. Aí, no caso, o Renascimento seria e também isso, trazer o homem de volta para o centro, no caso. Top. Show, perfeito também, né? Nem foi besteira, viu? Vocês têm que parar com as coisas de falar as ideias de vocês. Vocês são um ambiente acadêmico, vocês têm que mostrar as ideias de vocês, tá certo? Porque a gente não tá aqui pra... essa é a minha ideia, esse é o meu jeito. Vocês têm que mostrar o que é que vocês têm, o que é que vocês acham, né? Mas sempre com um estudo, com uma base. A gente não pode falar, eu acho aquilo, eu acho isso. Se a gente... Claro que você pode falar o que você acha, óbvio, né? Mas quando você for falar, você dá uma pesquisada antes, você sempre se baseia nos autores clássicos, né? Porque a gente não falar besteira, pelo menos eu tenho medo de falar besteira, né? Então, quando eu não sei de um assunto com propriedade, eu não falo. Então, boa, viu? Quem foi que falou? Poxa vida, a minha memória tá só misericórdia. Quem foi que falou? Foi o Gustavo, não? O Davi. Davi, né? Pronto, Davi. Colocação massa essa que tu trouxe, viu? Essa questão do renascimento, né? Sai Deus e entra o homem novamente, né? Então, essa questão do iluminismo, a gente já viu, que é a questão do trazer à luz, né, de iluminar o pensamento do homem com a razão, de que a razão ela é soberana. Vocês vão ver isso, acho que em Constitucional, e também lá em Hermenêutica Jurídica, no quinto semestre. A questão da recta ratio, né, que mas eu não vou trazer isso, tá certo? Porque é um assunto complicado, mas vocês vão ver ainda. De que a lei, né, a lei é produzida por quem? Pelo homem, né, e o homem ele tá usando o que? A razão, né, então a recta ratio, pessoal, é a lei como soberana, é a lei universal, a lei serve para tudo, resolve todos os problemas, tá certo? Então, essa questão da razão suprema, tá certo? Que o iluminismo traz, ele confia e deposita toda a fé nele, todos os seus conhecimentos na razão humana, como se o problema, né, fosse a questão da metafísica, dos pensamentos teológicos, e ele deposita toda a fé no seu pensamento, no pensamento do homem, no pensamento racional, tá certo? Como se tudo aquilo fosse resolver os problemas da sociedade, né? E a questão da Revolução Francesa e Industrial, né? Houve realmente uma grande ruptura, né, de pensamentos, ideologias, né? Então, realmente houve a quebra com a igreja, houve a quebra de tantos pensamentos já que nós podemos chamar de tradição, né? E com a ideia do iluminismo, dessa questão de razão, né, eles trouxeram a questão da ideologia progressista, né?
inclusive até requer a palavra, perdão, viu, pessoal? Enfim, vocês entenderam, né? Progressista, né? Então, houve esse surgimento dessa ideologia progressista, né? E o que é que diz essa ideologia? Acho que o nome vocês já sabem, não precisa dar uma resposta complicada. O que vocês acham que diz essa ideologia? Essa ideologia progressista. Sempre mudar, né? O progresso. Isso mesmo, Rafael. Top, né? Então, essa questão de estar sempre mudando, né? Porque o que está lá agora, o método que está lá agora, parece que não está suprindo muito bem, né? Então, eles acreditam que quando você está sempre mudando, está sempre evoluindo, vai sempre mudar para melhor, né? E eu coloquei, tipo, esse sinalzinho assim, de indo e volta, para... Perdão, pessoal. E... para dizer, eu peguei essa frase do texto, que eu achei muito importante, vamos ler aqui. A crença de que a razão é capaz de captar a dinâmica do mundo material e de que a lei natural pode ser descoberta. Pode ser descoberta, vai ganhando força, né? Ganha força. Esse trecho está lá no texto 1, na unidade 2. Tá certo? Então, essa crença, ela vai, como o texto diz, né? Ela vai ganhando força, ela vai sendo descoberta de que a razão é a solução para todos os problemas, né? A razão humana. Tá certo? E aqui vamos falar só um pouquinho do iluminismo, que eu acho que ele se define bem por essa frase, ó. Eu achei que eu peguei lá no texto também. Só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Que eu quero ver se só falta alguma coisa para falar para vocês. Enquanto isso, alguma dúvida, algum questionamento do texto? Achou algum termo difícil, alguma coisa assim? Se posicionem, gente. Porque as coisas estão chegando. Se tiverem qualquer dúvida. Nota baixa, depois, agora é o momento. Nada. Rafael, Caio, estão participando bastante. João, Vitória, Larissa, Celine, Beatriz, e aí? Alguma coisa? Ó, perguntou aqui o Arthur, como assim progressivo? Caio, tranquilo. Mas Progressivo em termo... Aonde, Arthur? Aonde, em Arthur, termo tu de... viu essa palavra? No anterior? Essa questão da ideologia progressista, né? Quer responder, Felipe? Posso. Depois você completa, se você tiver assim. Progressismo no sentido no texto, que é de evolução da sociedade, sempre seguir em frente. Essa mudança sempre ser uma evolução, entendeu? Ser acrescentando, melhorando mesmo, né? Uma evolução positiva da situação, progresso, entendeu? Uhum. Tenta imaginar uma linha de evolução, que esse pensamento aqui, iluminismo, vem muito da razão. Eles pensam que o movimento deles é o ápice do ser humano, daquela razão, daquela mente. Então, é aquele negócio de impulsionar esse progresso, entendeu? Alguma coisa mais? Arthur, quando ele fala a palavra progressismo, ela deriva de progresso, né? E progresso é você sempre estar crescendo, nunca estar caindo, né? Mas, na verdade, a gente vê que realmente não é bem assim. Quando uma outra ideia ela vai surgindo, né, com uma ideia progressista, ela vai surgindo, a gente vê, né, pelo menos isso é a minha visão, claro, né, não quero que vocês pensem desse jeito. É claro que ela vai sempre ter algum problema, né, porque a razão humana, ela não é perfeita, né, isso é a minha visão, tá certo? Então, a questão do progressismo, ela vem sempre de querer progredir. A intenção é progredir, expulsar as mazelas sociais, entendeu? Então, essa é basicamente a base, né, da ideologia progressista. Sempre tá de mudança, como o Felipe falou. Isso mesmo. Então, pessoal, aqui sobre iluminismo, ó, peguei outra frase aqui do texto, né, que eu acho que coube bem. A confiança na razão e na capacidade de o conhecimento levar a humanidade a um patamar mais alto do progresso, né? Então, o iluminismo era justamente isso, essa confiança na razão, né, de que a razão iria nos iluminar, iria iluminar o nosso pensamento, né, de que a gente pode tudo, né, de que o homem é o centro. Então, tudo aquilo que foi já passado, é justamente isso, né?
E tá ligado também, vocês perceberam, né? Que ele tem essa questão do progresso, ó. Então, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, então, todas têm ideais artistas, né, de quererem sempre progredir. A questão de progredir, pessoal, ela é diferente do conservadorismo, porque eu estava lendo, eu achei muito top, e eu achei que combinou super bem, né, apesar de não estar na aula, eu só queria trazer essa diferença para vocês, né, que conservadorismo não é aquele que fica para sempre, né, não é aquele que finca e pronto, fica até o final, mas é aquele que muda devagar, né, ele tem outra velocidade para mudar. O progressismo, pessoal, ele é rápido, ele é super rápido, tá certo? Ele parece uma proliferação de, sei lá, de bactéria, vamos dizer assim, né, que é super rápido, alguma coisa assim, uma proliferação de alguma coisa. E aí ele vai devorando aquilo que era tradição e vai colocando uma outra por cima, um novo valor, uma nova ideia, entendeu? Então o progressismo, ele elimina tudo. O conservadorismo, ele não elimina tudo. Ele deixa o que está dando certo, né? Ele deixa o que está dando certo e vai evoluir em outro aspecto. Show? Então, o iluminismo, ele também tem ideal progressista, tá certo? Por quê? Por que ele tem esse ideal progressista? Né? Porque ele confia na razão dele, na razão humana. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns pensadores que o texto traz. Esse texto, ele realmente é bem grandinho, explorar bastante coisa, ele é bem melhor do que os textos 1 e textos 2, porque trazem bem mais, né, pra gente coisar. Montesquieu, né, ele escreveu, acho que uma obra, O Espírito das Leis, e lá ele vai falar sobre divisão de poderes, vocês sabem, né, pessoal, de ensino médio, acho que a empresa está falando, né, divisão de poderes, legislativo, judiciário, executivo, né, vocês sabem, né? Sendo que vê até um pouco ciência política, né? Sobre um pouco, assim, dar uma Isso, lidinha, né? assim. É mesmo. E houve também, pessoal, esse enaltecimento. Travou? Luiz? Certo? Então, por que eu coloquei... Ixi. Oi. Travou essa Não é última porque tinha parte? travado. Voltou já. Voltou normal. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Show. Eu coloquei esse título aqui, pessoal, porque esses pensadores pré-sociologia, eles contribuíram realmente muito para a sociologia que a gente conhece hoje. Certo? Tem todo esse embasamento, né, para a sociologia Isso. que a gente vê hoje. Até porque os pensadores que a gente conhece conhecidos como os clássicos, Karl Marx, Weber, Durkheim, eles tiveram que se basear em alguém. Gente, toda vida é assim. Nunca uma pessoa vai ter uma ideia do nada. A pessoa vai ter que sempre se basear em alguém. Né? Não vai poder tirar a ideia da cabeça dela. Ela sempre se baseia em alguém. O que o João Rocha falou? A crítica dos conservadores ao progressismo é que, assim como células ao crescer de maneira desenfreada, poderia criar um câncer e um problema maior do que os que estavam sendo combatidos. Nossa, perfeita colocação, João. Perfeita, perfeita. Olha, pessoal, tem gente que quer entrar agora. Eita, pessoal. Pulei aqui. A gente quer entrar agora. Acho que a Sônia já estava aqui. Tô vendo um bocado de gente com o microfone ligado, pessoal. Se vocês querem falar, Larissa, Matheus Viana, Davi? Não, né? Acho que não. Tudo ok, né? Eu acho. Sim, pessoal. Essa colocação que o João Rocha falou, essa crítica dos conservadores, né? O progressismo. Um stop, achei. Vamos continuar. A questão da divisão dos poderes, já falei. E o enaltecimento das leis como garantia da ordem. Tá certo? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, para quem não sabe, Montesquieu era empirista, né? Acho que vocês vão ver isso mais para frente, não vai ser agora, essas correntes de pensamento. Mas só para dizer, dar um pedacinho, né, sobre isso, o empirismo, ele é aquela fonte de conhecimento através do experimento, né? Por exemplo, lembro desse exemplo que o professor deu no meu primeiro ano, no ensino médio. Se eu ver dois copos de suco, né, 2 amarelos, né, mas de sabores diferentes, ele vai dizer, né, que é de sabor diferente. Tem como eu diferenciar só assim, olhando, né, captando assim, sem experimentar? Não tem, né, eu tenho que beber, eu tenho que experimentar. Não, Rafael,
Se eu ver 2 copos de suco assim, amarelos, pode ser um de laranja e um de manga. Um de laranja e, sei lá, siriguela, que é amarela. Não tem como eu saber se eu não experimentar, ou tem? Tu acha que tem? Eu não vou poder tocar, eu não vou poder nada, entendeu, Rafael? Só vou poder olhar. Então acho que não tem, né? Se essa pessoa tiver, sei lá, professor Xavier embutido aí na cabeça, sei lá. Então o empirismo é justamente isso, né? A questão do experimentar para você conhecer. Basicamente é isso. E ele também contribui, né, com o seu grande conhecimento histórico, né? Que Montesquieu, no texto, ele viajou muito, né, para outros cantos. E aí, como ele viajava muito para outros lugares, outros países, ele começou a ter essa ideia de comparação nos estudos das sociedades e suas instituições. Acho que esse aqui é o ponto principal dele, esse é o espírito das leis, né? Porque ele percebeu que cada sociedade é diferente. E a gente também viu isso, né, no primeiro texto, que cada sociedade é diferente, ele tem um clima diferente, eles são pessoas diferentes, são valores diferentes, então tudo isso ele contribuiu, né? E cada sociedade deveria ter suas próprias leis, né? Lembra, né, do fato, valor, que é igual à norma que vocês vão ver em ICD, né? O fato de cada sociedade, o valor de cada sociedade vai formar uma norma de cada sociedade. Show? Exato, como a Vitória falou, Nara, Laís, top. Então, basicamente, Montesquieu é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês olhem os slides depois e mandem dúvida para mim, para o Felipe, no grupo, que a gente responde, está na hora. E agora a gente fala um pouquinho de Jean-Jacques Rousseau, certo? O ser humano, né, ele vai dizer, vai perder a sua liberdade ao ter realizado o pacto social. Vocês sabem o que é pacto social? Vocês se lembram? O professor falou disso na sala, não? Falaram? Mas não sei se ele falou, mas vocês se lembram, né? É a questão justamente do contrato social. O Rousseau, ele chama de pacto social. Que a pessoa, os homens se reuniram, né, e fizeram um pacto, né, para viverem juntos. E ele falou que quando os seres humanos fizeram isso, eles perderam a sua liberdade. Por quê? Porque no seu estado de natureza, a Rousseau vai falar, eles tinham mais liberdade para fazer o que queriam, né? Poderiam fazer o que quisessem, os homens, né? E então eles perderam a sua liberdade ao realizar o pacto social. No estado civil, o estado civil que a gente conhece agora, nosso estado, normal, a vontade individual é submetida, né? E realmente é o que acontece, né? Porque para respeitar o direito do outro, a gente às vezes não pode fazer o que a gente quer, né? Então a nossa vontade individual, ela é submetida. Mas por que ela é submetida? Para um bem maior, um bem comum, que acho que vocês também vão ver esse conceito de bem comum em ciência política ou é ICD. E ele era contra a propriedade privada, certo? Basicamente, essas foram as ideias que ele trouxe, né? E eu acho que Marx, ele vai se aproveitar muito de Rousseau, a questão de ser contra a propriedade privada, tá certo? E eu queria também falar para vocês, pessoal, antes de ir para os primeiros sociólogos, né? Eu queria dizer que no texto ele traz só umas pitadinhas de Marx, de Weber, de Durkheim, mas eu não trouxe porque eu achei que ia ficar muito, muito complexo. E a gente vai ter muito tempo ainda para discutir. E a gente vai ter muito tempo ainda para discutir sobre esses autores clássicos. A gente certo? vai ter um foco especial só neles, né? Então não tem que se preocupar, assim, é bom entender, ver que eles existem, ter uma visão disso, né? Mas a gente vai ver cada um detalhadamente com um estudo dos clássicos da sociologia, né? Pode continuar. Top, Felipe. Então, qual era a diferença dos primeiros sociólogos para os pensadores da pré-sociologia? Eu já coloquei ali no negócio, mas quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E aí, você sabe qual é a diferença dos pensadores pré-sociólogos? Felipe, tá de mim. Você sabe qual é a diferença dos pensadores pré-sociologia e os pensadores que utilizam a sociologia? E aí, sabem? Qual era a diferença entre eles? Não, né? Vocês não viram, pessoal? Tava bem aqui na cara de vocês. Eles utilizam metodologias, né?
Então, coisas que os pensadores antes da sociologia não faziam. Então, o texto traz... Não sei como é que fala o nome desse cara. Acho que se fosse americano é Saint-Simon, né? Mas acho que se fosse francês é Saint-Simon. Não sei. Enfim, o poliglota. Rafael Macedo, os contratualistas já tinham como base os fatos sociais. Ok. E o Felipe colocou aqui diferença na utilização da metodologia. Show, pessoal. Saint-Simon. Ele trouxe uma inovação, né? Porque que chamou... Alguém quer falar? Oi, Felipe. Não? Não. Só deixa o microfone ligado, que já vai pro embalo agora. É que tu ligaste o microfone? Pode continuar. Aí, pessoal, ele trouxe uma coisa super inovadora, né? Que ele chamou de fisiologia social. Certo? E ali nessa vamos chamar de matéria, sei lá. Ele quis analisar a ação humana. Certo? Mas é completamente diferente essa análise. Por quê? Vamos tirar aqui de novo, né? Porque ele vai usar metodologia. E presta atenção, fisiologia vem de onde? Vem de qual ciência? Vocês acabaram de sair do ensino médio, bora, pessoal. Fisiologia vem de quê? Oi? Biologia, né? Silvio Neto, valeu. Biologia, Maria Fernandes, show. Então, percebam que ele faz essa brincadeira, vamos chamar assim, né? O Arthur também falou corpo, isso mesmo, né? O Davi Vieira disse que saiu faz tempo, né? Então, ele percebe que ele faz essa brincadeira, né? Como se como não, né? Ele quer tornar a ciência social, essa análise, como a biologia faz, né? Com as plantas, com o corpo humano, né? Ele quer tornar esse modo de pensar de forma científica. Então, é ele que começa isso, certo? Mas quem vai divulgar, quem vai tornar propriamente o nome sociologia, a gente vai ver já com o Felipe, que ele vai falar, tá certo? Com o Augusto Conte. Então, ele já trouxe essas primeiras ideias, né? Foi de Saint-Simon. Essa questão da fisiologia social, que é analisar a ação humana, dinâmica, como é que ele vai se comportar em meio à sociedade, tá certo? E também ele acredita que a sociedade moderna, ela é progressista, certo? Vocês percebem que das evoluções em diante ficou um resquício, né, de que todos os pensadores, eles trazem essa ideia progressista. Claro que não todos, né? Existem também outros pensadores com outras ideologias, né? Liberalismo, enfim. Mas os que geralmente... Na verdade, é a sociologia, né? A sociologia, a gente pode dizer que ela é progressista. Né? Assim, a maioria dos autores. Acho que a gente pode falar isso. Tá certo? Então, pessoal, o Saint-Simon acredita que a sociedade moderna ela é progressista, né? Que ela tem que estar sempre em evolução, porque ela é complexa. Né? E ele vai utilizar os métodos da ciência da natureza para análise do comportamento humano. E aqui eu queria só ler aqui uma parte para vocês, que vocês vão entender essa questão da evolução da sociedade. Aí... Aqui. Ó. Todas as sociedades possuem ideias comuns, e seus membros gostam de sentir os laços morais que garantem a sua união com os demais. A cada tipo de estrutura social corresponde uma moral, e na sociedade industrial, ela se vincula à produção e ao trabalho. Se nas sociedades militares que a antecederam, o poder cabia aos guerreiros, na época da indústria, a direção deveria passar à classe industrial, cuja propriedade se origina no trabalho. A força militar estaria fadada a tornar-se completamente inútil, diz ele. Agora sim, o poder teológico seria também substituído pela capacidade científica positiva, e os conhecimentos passariam a se fundar na observação. O corpo social como um todo deveria, então, exercer as funções governamentais, e o Estado que tenderia a tornar-se uma organização de ociosos seria substituído pelos interesses espontâneos da produção, sendo absorvido pela sociedade.
Pronto, vamos parar assim, né? O que é que vocês perceberam, né? A gente pode marcar aqui 3 palavras, né? Que ela é repetida, né? Qual foi a palavra que é substituída, que vocês acham? Que foi dita no texto? Foi a questão justamente da substituição, né? E a questão da substituição... Alguém levantou a mão? Oi, Wesley, pode falar. Wesley? Quer falar? Não? Acho que não, né? Então, pessoal, ele saiu, né? Então, pessoal, a questão dessa substituição, né? Que antes era a teologia, agora é a ciência positiva. Que antes era o poderio militar, agora é a indústria, certo? Que antes era o Estado que mandava, agora é o povo. Então, vocês percebem que houve essa substituição, ou seja, essa evolução da sociedade. É isso que ele estava querendo dizer. Fechou? E agora chegou a hora do nosso querido Felipe falar um pouquinho sobre Augusto Conte, que ele pediu para falar. E agora a gente começa, né, gente? Uhum. Quando quiser me dar uma ajuda, é só falar. Então, gente, algumas coisas, 3 coisas antes de começar a estudar Augusto Conte, que agora a gente começa o estudo dos clássicos. Aqui que vai ficar bom. Augusto Conte para cá é a parte que eu particularmente tenho maior gosto pela matéria em si. Que foi um dos motivos que eu escolhi ser monitor de sociologia, foi dessa parte, que eu gosto bastante. Mas 3 coisas. Primeiro, tem alguém aqui que é a primeira vez no GED? Para perguntar? Queria saber. Eduarda. Só Eduarda? O resto todo mundo já veio? Celine. Vitória. Elton. Cantora. Vamos, gente. Só Letícia. Gente novo. Sejam bem-vindos, né? Isso. O GED sempre é segunda-feira, 13h30, e a gente sempre vai ficar fazendo estudos e questões, a gente fica alternando entre uma parte o Luiz começa, depois eu termino, aí troca, eu começo às vezes, ele termina, e é isso. Outra coisa, tem gente nova que entrou antes da atividade, tipo, não que nova na disciplina, né, na faculdade, entrou agora, pra gente saber que não fez atividade ainda. Teve a atividade do dia 12, mas a Nara, Felipe, ela já me deu o nome dela, tá bom? Você já deu, né, Nara? Você já deu, né, o seu nome? Já, né? O Matheus, você tem que dar o nome para mim, tá bom? No privado, ou então pro Felipe, tá certo? Eu acho que é melhor que para você, que você já tá com as pessoas que não foi, para dar um controle melhor, Isso. assim. O Matheus Oliveira deu o nome também. Vitória, pois vamos fazer o seguinte, pessoal que também não fez as atividades, né? Eu vou deixar o Felipe, a gente vai terminar o GED, e aí no final eu pergunto, tá bom? E a terceira coisa é do AVA, gente. Todos esses textos que a gente fala aqui tá no AVA. Vocês vão entrar, tem que ter esse acesso para vocês ter esse feedback e saber do que a gente está falando, que a gente, para ver se a gente não está falando besteira aqui, né? Que vocês vão lendo o texto, porque a aula é muito importante realmente. Mas se vocês repararam que o professor não aborda profundamente o texto, porque nem é a intenção dele. Ele vai discutir o texto, ele não vai ler o texto com vocês, entendeu? Ok. Jaqueline, muito obrigado pela segunda vez, ó. Então vamos começar Augusto Conte, gente. Todas as dúvidas respondidas, todas as pessoas da primeira vez sejam bem-vindas, e acesso do AVA, e mandar para o Luiz no privado, ou no próprio grupo também, sobre a questão, porque depois não vai ter mais tempo, gente. Então tem que fazer antes, e é isso. Lembrando que hoje a gente vai ter atividade sobre o Conte, né? Então lá. O Conte, ele é o grande primeiro sociólogo, né? Podemos dizer assim. Podemos dizer que ele é o pai da sociologia. Por quê? Por causa que ele pega a sociologia e vai fazer a metodologia da fundamentação dos estudos sociais. Ele vai pegar a sociologia e usar a metodologia, exatamente, sistematizar, fazer a metodologia, ele vai transformar no que seria na disciplina acadêmica da sociologia, entendeu? Vamos lá. Uma coisa que é muito importante para entender o Conte é o positivismo, que a gente está falando aqui faz um tempo, né, do progresso. Sendo que uma coisa que tem a ver com ele é ordem, progresso e rigor científico. Ele acredita muito que, com a evolução da sociedade industrial, a gente chega a um patamar
Vou até ler a frase dele para não falar besteira. A frase é assim: uma realidade industrial tem sociedade pensante e desenvolvida. Ele tem esse viés, esse pensamento, que a partir da indústria, a partir da sociedade industrial, as pessoas se tornam pensantes, né? Ele tem essa ideia que pode ser também criticada, né? Mas vamos seguindo com o pensamento dele. O Comte, por ser um dos grandes primeiros, o que vai fazer a metodologia, o rigor científico da sociologia, ele tem pensamentos embrionários de cerca de outros assuntos que outros sociólogos vão debater. Aqui que surge, né, o estopim de muitas ideias que serão debatidas com outros sociólogos. Algumas ideias ele vai citar e começar, mesmo que ele não aprofunde, tenha grandes temas, grandes sistemas de ideias sobre determinados assuntos, é aqui que ele dá a partida, né, dessa discussão, que é aqui que ele faz a metodologia, que até então, gente, que o Luiz já tinha falado, não era uma ciência, não tinha uma metodologia, não tinha um estudo, e é aqui que surge esse estudo. Dessa maneira que a gente estuda agora, né, tem muito a ver com esse surgimento, né, por isso os clássicos da sociologia, por isso esse rigor científico. Ele levantou ideias desenvolvidas que seriam exploradas por demais sociólogos que veriam por vir, né? Ele levantou isso, justamente que ele é fruto do meio, né? Ele teve essa inspiração, essa bagagem do que estava acontecendo ao redor dele, essas revoluções, como se diz? Essas mudanças sociais. Sendo que tem um livro muito bom, assim, uma leitura que eu recomendo, que é a Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. É bem comum de achar. A gente sempre faz trabalho, é bem comum. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem esse livro? Era das Revoluções? Me respondam, não me deixam no vácuo. Não? Eu acho que pode até... se ele não conhece. Pode ter até na biblioteca digital. Já ouviu falar? Exatamente. Esse livro vai retratar justamente essas revoluções. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que nisso tem essa influência nesses pensadores, por causa que começa a surgir aí a vontade e o desejo de fazer os estudos terem um rigor científico, a metodologia, de várias disciplinas, né? Não só a sociologia, é a psicologia, é a biologia, é a física, é a matemática, sendo que vai unindo, justamente que eles vão tendo o estudo social com esse rigor dessas outras coisas. E a gente sabe que não tem como a gente comparar o estudo de estudar física para estudar sociologia, porque são critérios diferentes, que até então eles pensavam que era esse mesmo critério, entendeu? Pode voltar um slide, por favor, Luiz? Aqui? Essa fisiologia social, né? Eles tinham essa ideia. Não que pode passar. Não que o Comte trazia essa ideia, assim, mas eles tinham eles pensavam dessa metodologia muito igual, que até então os outros sociólogos, ao evoluir a ideia, vão vendo justamente que tem que ter os seus próprios critérios para estudar sociologia. Entendeu? Alguma dúvida, gente? Falei rápido demais. Estou falando sobre o livro. É uma ótima leitura. Agrega muito o conhecimento de vocês. Felipe, aí você falou dessa leitura, né? Sobre a questão da Era das Revoluções, e eu me lembrei de um livro, não sei se vocês conhecem, pessoal, é de George Orwell, alguma coisa assim, acho que é assim que se fala. E ele fez um livro, né? Ele escreveu um livro, A Revolução dos Bichos, né? E ele faz uma crítica. Você tem? Então, pessoal, esse livro, ele faz uma crítica ácida, né? Vocês sabem aqui, na Revolução Francesa, né? Então, ele vai fazer uma crítica muito ácida à Revolução Francesa. Então, acho top. Eu ainda quero ler ele. Muito bom, muito bom. Certo, pessoal? E tudo isso agrega, gente, que a gente tem que ter esse repertório sociocultural, que alguns são novos, né? Mas a gente vem conversando aqui, principalmente esses 2 primeiros textos, quem for isso, tem um filme também, Rafael, que tem que ter essa bagagem. Esse repertório, né? Esse repertório sociocultural, Felipe. Exatamente. Obrigado. E também até acho massa essa questão de você não ser só de um lado. Ai, meu ideário político é de esquerda. Ai, eu sou de direita. Show, você pode continuar com o seu ideário, mas eu acho legal você, tipo assim, ler, no caso, autores que têm essas ideias mais progressistas, mas leiam também os que também combatem esses autores, né? Porque vocês têm uma ideia de como que eles propagam, né?
essas ideologias. E aí vocês não vão ficar com conhecimento só de um. Vocês vão poder ler o que é que esses autores trazem e, assim, argumentar contra. Né? Mas claro que a vida, pessoal, vocês não têm que estudar para debater, para argumentar, vocês vão estudar para aprender. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque a gente está no curso que a gente tem que se impor, a gente tem que mostrar as nossas ideias. Né? Então, um erro que eu carregava era que eu tinha que estudar para ganhar um debate. Isso é tolice minha. A gente tem que estudar para agregar conhecimento, tá certo? Se virar em horas que a gente precisa, tá certo? Então, não é sobre ganhar debate, né? Foi uma coisa que eu aprendi. Aqui, ó, uma recomendação também do Rafael, né? Muito bom também. Esse eu não li, mas eu tenho muita vontade. Se tiver um tempo livre. Bom que a gente vai anotando, né? A gente vai tendo essa troca, eles vão falando um, a gente vai falando do outro. Então, vamos focar aqui também. Augusto Comte pode ter uma síntese da ideia, né, do pensamento dele sobre o positivismo. Inclusive, tem um lugar, assim, uma frase bem famosa positivista, não sei se você conhece, ordem e progresso, essa frase. Tem algum lugar, né? A nossa bandeira, né? Que é uma bandeira com viés positivista, progressista, né, para frente, para a nação e para frente. Felipe, tu é chato, eu ia fazer essa discussão. Ia trazer a bandeira. Aí eu queria que eles fizessem, né? Eu queria que eles descobrissem isso, né? Eu queria provocar esse questionamento neles, mas tu é chato, viu? Aí já vai além do pensamento, que é o que a gente hoje. Então tá, e uma coisa que foi discutida, essa indústria, esse negócio, a gente também tem que ter uma coisa do pensamento, que não era essa indústria que a gente sempre, quando pensa em indústria clássica, a gente pensa logo no tempo moderno de Charles Chaplin, né, que os negócios não era desse jeito, gente, do Augusto Comte, eram manufaturas, vamos com calma, aumentava a organização e realmente mudava esse paradigma da questão do campo e tudo mais, né, tendo maior geramento de produtos, mas não era essa grande indústria que a gente conhece, né? Com os negócios de vapor e... Enfim, vocês conhecem, né? Era uma coisa mais rústica, mas já vinha crescendo esse pensamento, essa mudança de cenário, não existia mais tanta essa estagnação social. Assim, era muito idealizado, né? Porque a gente está aqui muito na base acadêmica, né? Mas existia uma mobilidade social e tudo mais, mesmo sendo difícil. A ciência seria a realização dos recursos, né? Assim, otimizando a sociedade. Você pode ver que ele tem muito esse viés progressista, positivista, onde a gente vai evoluindo, né? A gente vai sempre melhorando e saindo de estágio, indo para o progresso. Essas são as grandes coisas que você tem que ter em mente. Que vai ser também... qual é o nome daquela palavra? Me fugiu. Qual o sentido da palavra? Você sabe o sentido? Você se lembra? É quando a pessoa discorda de você, debatida, vai ser contra... Essas ideias vão ser contrapostas a partir de outros sociólogos, entendeu? Isso. Não chega a ser uma dialética. Uma ideia contrária, né? Refutada, exatamente. Refutada. Refutada. Essas ideias aqui que ele levanta são refutadas e tudo mais. Exato, tem essas críticas. Crítica. Muito bem, gente. Vocês são top demais. Muito obrigado. Isso, eu gosto disso, de posicionamento. Então, vamos aqui a algumas conclusões, mas também, antes de umas conclusões, a gente tem que entender uma coisa fundamental pela teoria do Augusto Comte. Ele pode não ter tido que eu digo, tipo assim, não ter tido um grande sistema, que a gente vai ver os outros atores a seguir, a gente vai ver que, para estudar esses outros atores, a gente tem que saber os conceitos, a gente tem que saber toda a ideia de pensamento que muitos de vocês já sabem, né? Acredito eu. Mas para ver Comte, a gente tem que saber a lei dos 3 estados, que ele se diz. O primeiro estado é explicado aqui, ó, pela teologia. O segundo estado, pela metafísica. E o terceiro, pelo lado positivista. Vamos por parte. O primeiro da teologia é pelo sobrenatural. As coisas vão ser explicadas pelo sobrenatural. E lembra que o Comte é progressista, né, positivista. Então, ele acredita sempre na ciência. Então, ele acredita que esse tipo de explicação, esse tipo de ideal ainda é meio primitivo. E sempre vai ter uma evolução. E a evolução vai para a metafísica, né, que é mais explicado, é mais dogmatizado, tem mais explicações,
mas ele não acredita que deu certo, não é o ideal para ele. Porque lembra, gente, Comte, positivismo, progressismo, ciência, sociedade industrial. Aí chega na primazia dele, né, o tópico, que é o terceiro estado, que é o positivismo. Que aí é a ciência vai explicar as coisas. As pessoas vão ser uma sociedade industrial, e por causa disso vão ter esse pensamento, como se podemos dizer, crítico e tudo mais. Não necessariamente crítico, mas por viver na sociedade industrial, logo as pessoas vão estar pensando e vão estar melhores, né? Por assim dizer. E justamente ele faz a sistematização do pensamento humano. Ele vai criar toda essa metodologia do vigor da sociologia como matéria, né, como estudo, mas ele também traz esse olhar para a sociedade, né, esse aspecto. Não podendo acertar em muitas coisas, mas levantando questões de fundamental importância. Família, trabalho, e toda essa dinâmica que vai ser levantada por outros autores, né. Então, concluindo aqui, uma realidade industrial tem, por sua vez, uma sociedade pensante e desenvolvida. Justamente essa parte da industrialização remete muito ao positivismo, porque as indústrias surgem a partir do pensamento humano, né, da experimentação. Ali aquelas máquinas e tudo mais é tudo através da mente humana, né? Não é por combustão espontânea, surgiu no ar. É a mente humana, é o positivismo, é a evolução posso falar assim, da raça humana, né? A evolução dos seres humanos. E nisso ele acredita na evolução da convicção da humanidade, né? A partir disso, a partir do positivismo. Ele acredita que a gente sempre vai evoluindo. Então, justamente com esse pensamento, né? E aqui eu vou falar um pouco dessa visão positivista, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Creio eu que não, que a gente está batendo muito nessa tecla, né? Por causa que a sociologia surge na mudança, né? Do período médio para o moderno. A sociologia é o estudo da sociedade moderna, né? Então, vamos falar sobre esse positivismo. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos e pesquisa suas leis, visto com relações a partir das constantes de fenômenos a partir das constantes de observar fenômenos. Então, é assim, né? Ele tenta estudar a sociedade como se fosse um fenômeno, como se fosse uma lei matemática e tudo mais, sendo que é uma das críticas, né? Mas vem muito dessa questão, gente, do meio que ele está. Por causa que, a partir do iluminismo, dessas revoluções, surge esse estudo do indivíduo e da ciência em si, entende? Então, a razão fica no centro. E nisso ele tenta sempre justificar tudo a partir disso. Então, ele acha que consegue estudar a sociedade a partir de leis físicas e de outras disciplinas, de fenômenos, né? E não é assim, a gente sabe disso. Por um fato, tem várias coisas tendo influência, né? Não é só uma coisa. Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa, alguma questão, algum questionamento? Luiz, algo a acrescentar? Eu queria só apontar uma coisa, que foi o que o professor falou também na aula, nessa relação também do progressista, na questão da sociedade, que também Comte fala, de que cada geração deve deixar melhor para a geração futura, entendeu? E, inclusive, em recursos também, deve acumular mais. Uhum. E na questão da ciência também, não é só o caráter também científico, mas a ciência como planejamento de ações também. Exatamente. Eu gostaria de pontuar aqui, eu achei interessante. Perfeito, né? Perfeito, Davi. Essa questão do prever para prover, né? Exatamente. Essa questão, muito top. Ainda bem que tu trouxe essa ideia. É por isso que é muito importante vocês falarem, que às vezes até a gente deixa uma coisa de fora e vocês trazem, né? Então, essa questão do prever, né? Prever o que está acontecendo, prever o caos, né? Para prover a ordem. Tá certo? Muito top. Valeu. Aquela que ele fala, o homem contra a natureza, né? Uhum. Ele também muito top. faz um comentário muito em relação a isso. Exatamente. Vocês são demais. Aí, antes de ir para aqui, terminei aí já as questões, né? Já vamos finalizando aqui. Só uma coisinha rapidão. Pode falar. A Camille disse que vai precisar sair.
para uma consulta. Top, Felipe. Camille, tu pode só colocar, por favor, o teu nome, a matrícula e o teu turno, por favor, para a gente anotar, viu? Obrigado, Camille, por ter ficado até aqui. Então, pessoal, como o Felipe, ele estragou o que eu ia fazer com vocês, tô brincando, Felipe, sobre a questão da bandeira do Brasil, né, que eu queria que vocês tivessem esse questionamento, eu trouxe outra coisa para vocês, que é a questão essa diferenciação do progressismo de Comte e o progressismo que a Revolução traz. Vocês sabem qual é a diferença? Entre os dois tipos de progresso? Vocês sabem? Não, nenhuma ideia, alguém quer falar alguma coisa assim, só para chutar, não? Revolução quebra do passado. Ok. Tudo certo. A Ana Carla também vai sair. Certo, Ana Carla, quando você for sair, por favor, também coloque o seu... Ah, já botou. Né? Uhum. Que não... O Rafael falou que a Revolução quebra todo o passado e Comte é menos radical. Mais ou menos isso, tá certo, ô Rafael? Eu vou ser rápido para a gente começar as questões. Uhum. O progressismo da Revolução, o que acontece? Ela vai engolindo, ó, é como se fosse um tsunami. Alguém falou alguma coisa aqui? Isso, vocês são muito tops, né? A Vitória falou que um é desordenado, outro é sistemático. Isso, basicamente, é uma resposta assim, mais perto daquilo que eu queria. Né? Aí o Silvio colocou a revolução é baseada na desordem e o de Comte é mais baseado na ordem. Isso é mais ou menos isso que eu estava querendo que vocês entendessem, né? O progressismo da revolução, pessoal, ela é como se fosse um tsunami. Então, o que acontece? O tsunami não tem controle. Vi uma pessoa, vou parar ali. Não, não vai parar. Se precisar matar, vai matar. Se precisar destruir, vai destruir. Então, o progressismo da revolução é assim, é uma onda, é um tsunami que vai, ó, até descer. Ela não tá nem pro que tá na frente, ela vai destruir, né? Vai destruir toda a tradição, vai destruir tudo que foi criado, certo? Na desordem mesmo. E o progressismo de Comte, o progresso, ele tá sempre subordinado, né? Ele tá sempre preso à ordem. Então, ele nunca vai poder se soltar. O progresso, ele nunca vai sair, nunca vai se separar daquilo que ele propõe, no caso que é a ordem, né? Então é por isso que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, tá certo? Mas infelizmente, né, não vamos trazer nenhum comentário aqui, né? Vamos para a questão. Comentário ácido. Vamos para a questão que vocês amam a parte do GED, é a parte preferida de vocês, que são as questões, né? Vamos indo. Questão 1. Não tá com a resposta não, né? Lembra? Não. Boa. Vou ler aqui. Aí vocês botam no chat, né? Já sabe como é. A cidadania é um conceito que possui diversos significados, em geral relacionados com a participação do sujeito cidadão. Dentro da sociedade, a relação com seus direitos e deveres assinala a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Isso tem a ver com o que a gente vem trabalhando, né? As questões objetivas sempre vão ser o que a gente está trabalhando. Letra A. A maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o estudo por sua condição. Letra B. A conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Letra C. O direito do cidadão de agir livremente na sociedade. Letra D. Uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida. Então, pessoal, vamos lá. E apesar de vocês estarem respondendo agora, eu só queria trazer essa justificativa, que essa questão de cidadania, ela foi abordada mais nas aulas, não foi abordada muito aqui no GEDES, e também foi a questão mais dos direitos humanos, né, da Revolução Francesa, né, Felipe, que tu se baseou. Então, a gente não trouxe ela aqui, porque realmente é só leitura, tá certo? Leitura e interpretação dos direitos dali. Mas dá pra gente fazer essa questão de boas. E vamos ao gabarito? Bora, pode colocar já, Felipe? Pode, já responderam aqui. Isso, muito bem, letra B. A conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. O pessoal vai sair porque tem um GED, né? Quando vocês saírem, por favor, coloquem o nome e a matrícula e o turno, tá bom? Por favor, porque a gente porque senão dificulta, se não botar o turno, porque teve gente que não estava botando e fica realmente complicado. O Matheus não botou o turno. Aí, tipo, a gente não tem como saber, porque são 3 turmas, né? Como a gente comentou logo no início do GED. Matheus, coloca só o teu turno, por favor. E Matheus Oliveira também. Já tá acabando as questões, tá bom, pessoal? Segunda questão. Todo mundo acertou? Alguma dúvida? Acho que não, né? Não, tá.
é também sobre... Pode falar, Felipe. O que convencionou se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais: a cidadania política, garantia de direitos e participação política, a cidadania civil, direitos relativos às liberdades individuais, e a letra A, cidadania liberal, direito relativo à propriedade. Letra B, cidadania social, direito relativos à garantia de uma vida digna. Letra C, cidadania jurídica, garantia de igualdade perante a justiça. Letra D, cidadania empreendedora, garantia de direitos para trabalhar por conta própria. E aí, gente? Na outra, rapidinho, o povo respondeu. Estou vendo agora matrículas. Povo, Vamos lá. Agora não. B. Vamos Vocês são esperar. horríveis. 1, 2, 3. Bote lá. Vocês são Isso. horríveis. Ó, Gabriela Maia botou C. Mas Gabriel gerou uma Maia, dúvida, né? É cidadania social, sobre direitos relativos à garantia de uma vida digna, gente. Mas deu para entender, Gabriel, né? Sim, Pronto, pessoal. porque é uma coisa de interpretação, né? Também às vezes gera realmente. Mas só ter... Pessoal, só para finalizar, eu fiz só mais uma questão, pessoal, que foi sobre o que a gente viu hoje, uma revisão que bem massa, né? E aí vocês podem perceber a diferença da construção das questões que o Felipe fez, que foram as 2 primeiras, para a minha. Ainda precisa evoluir, tá? Então, alguém levantou a mão? Não. O Silvio. Silvio. Oi, Silvio. Neto. Não? Não sei se foi sem querer. Acho que deve ter sido sem Quer querer. falar? Não, acho que não, né? Sem querer. Sem querer. Então, agora para a questão para vocês irem para outro GED. Analise os itens e marque apenas o correto. Primeiro item. A Idade Moderna ainda utiliza pensamentos de caráter teológico para a formulação de pensamentos. 2. O Renascimento quebrou com a tradição cultural que havia no medievo ou medieval. 3. O Iluminismo cria na razão como fonte de pensamento. E qual é o item? C. Vamos lá para a resposta? Acho que deu tempo. Pessoal, só isso, acabou-se. Uhum. Pessoal, vocês são muito Estão inteligentes. arrasando. E é nessa pegada mesmo, gente. Não tem muita dificuldade. Só vai ter dificuldade quem não vê o GED, não participa da aula e não lê o material, né? No caso, não fizer nada. Porque, tipo, tem muita coisa, né, para vocês terem um apoio, né? Tem a gente, tem o material, tem as aulas do professor. Ele sempre está disposto de responder as dúvidas de vocês, né, que surgem. Então, assim,